Muito bem, meus amigos e amigas, estou aqui para mostrar para vocês um trabalho que eu fiz no baixo. Como todo mundo sabe, eu sou um entusiasta do design de uma forma geral e os instrumentos musicais sempre chamaram muito a minha atenção. Eu sou apaixonado pelo formato de todas as guitarras, todos os baixos, tudo que é de instrumento, principalmente guitarra, baixo, violão. Tudo isso me interessa muito do ponto de vista de layout, design, cores, formas, tudo isso chama muito a minha atenção. Então eu tenho essa coisa de, quando eu posso, eu compro um instrumento, ou usado ou novo mesmo, e faço uma reforma nele, dando aí colocando a minha personalidade, vamos dizer assim, no instrumento, né? Então a gente está vendo aí agora essa primeira fotografia, que é o baixo que eu comprei, tá certo, pessoal? Nessas áreas aqui tem para vender esse baixo, chama Harley Benton. É uma marca de baixo que ela tem uma coisa que é muito legal. São instrumentos com acabamentos perfeitos, certo? O acabamento, a pintura, tudo é perfeito. Ele tem madeiras médias, nada é extraordinário. Ferragens ok, então você pode usar o instrumento tranquilo, tá bom? Captadores ok, não é o melhor, mas também não é o pior, não é uma desgraça. Você liga e beleza? Faz a manutenção normal, manda blindar, fazer o que tem para fazer. E o instrumento é um instrumento ok. Então, mas com preços muito acessíveis. Para vocês terem uma ideia, um instrumento desse aí, novo, no site, eu compro ele por 100 euros. Esse aí eu comprei usado, e para mim é ótimo comprar usado, porque a turma, quando arranha, já vende mais barato. E eu vou pegar o instrumento para arranhar mesmo, para fazer um bocado de loucura no instrumento, né? Então esse tá o instrumento, a única coisa que eu fiz aí para foto, botei esse adesivo, porque eu não me aguento. Mas vocês percebem aí o baixo bem novinho, tá certo? Vamos dar um close nele aqui. A gente percebe aí que tem algum defeitinho, ó, tem um arranhadozinho ali em cima, do lado ali também, certo? Tem algumas besteirinhas que fazem o baixo desvalorizar e que pra mim é ótimo, porque eu vou inclusive arranhar ele muito mais do que isso daí, entendeu? Então pra mim é bacana porque facilita mais, porque também não é uma coisa que eu posso estar fazendo o tempo todo, né? Mas é muito interessante essa possibilidade. A gente tem esse headstock aqui, que eu particularmente não gosto de jeito nenhum, mas que também para mim não é nenhum problema, porque eu meto a serra mesmo, sem medo, certo? Ah, mas cara, aqui eu vou para cima sem nenhum medo, tá certo? Falar para vocês aqui da parte elétrica, voltando aqui para a segunda foto do baixo sem nada, eu comprei aqui um ferro de solda. Eu comprei um ferro de solda. Eu não entendo nada de eletrônica, mas comprei o ferro de solda. E aí eu fotografo, desmonto tudo, fotografo para saber onde são os fios que eu vou ter que ligar de novo, né? Então tiro toda a parte elétrica, desmonto todas as ferragens, aprendi a oitavar. Oitavar tem a ver com a afinação da guitarra e do baixo, etc. Então, e aí eu consigo então desmontar o instrumento e fazer toda essa parte desse processo, né, de reforma dele. Então aí tá mais uma vez o headstock na tela. Eu acho esse headstock bem precário, mas bom, tudo bem, os caras não podem fazer cópia, né? E tá certíssimo. Tá bom? E aqui tá o baixo já concluído depois que eu fiz todo o trabalho. Aí eu vou explicar para vocês depois tudo que eu fiz. Esse baixo é um baixo que eu tenho verdadeira paixão nele, certo? Esse baixo não está à venda, eu não vou vender ele. Se eu for vender, terei que pegar outro baixo para fazer outro desenho, porque esse daí eu já me apeguei e aí fica muito complicado, é difícil. Esse baixo tá na minha casa, minha filha, a gente mexe nele, não tem mais como eu ficar longe dele não. A gente eu crio afeto pelos meus trabalhos. Eu sou muito preso neles. Eu tenho dificuldade de vender. Eu vendo minhas cópias, mas os originais eu guardo. Fico para mim, fico para minha filha e minha esposa e tal. Não sei, depois eu mudo, nós somos muito apegados. A gente tem o close aí para vocês terem uma ideia de como é que ficou esse trabalho de Relic, né? Relic é o trabalho de deixar o instrumento com esse aspecto de velho, tá certo? Esse desenho foi feito com caneta Posca, toda a mão livre, e ele não tem um pré-desenho antes feito de lápis. Então eu peguei a Posca e saí soltando a mão e vendo onde é que isso aí tudo dava. Até porque quando eu faço esse tipo de trabalho eu não faço com medo, porque na pior eu meto a lixa de novo em cima aí e ele vai ficar com mais aspecto de velho. Então é um trabalho que eu faço com muita liberdade e sem nenhum medo de errar, entendeu? Porque se eu errar eu vou fazer por cima e ele vai ficar mais doido ainda, entendeu? Então esse trabalho é um trabalho que eu particularmente
faço sem, enquanto estou fazendo. O apego eu tenho depois que ele termina. Quando eu olho e digo, terminei, aí é complicado. Mas até antes de eu terminar, eu não tenho apego nenhum. Se eu vou errar, se eu não vou. Se eu for, eu apago, pinto, passo um spray por cima de novo, faço qualquer coisa. E quanto mais eu mexer nisso, mais interessante ele vai ficando, né? Porque no final das contas, o que vale mesmo é o julgamento final do artista de dizer, tá pronto. Então, quer dizer, ali já tem toda a carga, né, de conhecimento do cara, a personalidade dele tá ali quando ele diz que o instrumento está pronto. Então é isso, certo? Aqui eu tenho o headstock já finalizado também. Esse headstock ele é baseado no headstock da Telecaster, porque vamos voltar aqui para o baixo inteiro. Esse baixo, na verdade, quando eu comecei a fazer, como ele era um baixo Sunburst, a inspiração era no baixo do Sting, que é um baixo que ele tem bem antigão, todo fudido, que tá com ele desde o começo do The Police, né? Óbvio que eu não quis fazer o baixo do Sting. O baixo do Sting não tem essa partezinha branca aí, tá o escudo, certo? Eu não queria, eu queria com o escudo mesmo, né? E então eu me inspirei aí um pouco no baixo do Sting para fazer isso. Agora vamos ver aqui as fotografias do antes e do depois, para eu poder explicar para vocês aqui o que é que eu fiz e quais são as diferenças básicas, né? A primeira coisa que eu fiz foi deixar o instrumento fosco, né? Desde muito tempo atrás, o Erasmo lá em Fortaleza, que é o melhor luthier do mundo, mora em Fortaleza, todo instrumento que eu comprava eu levava para o Erasmo já para ele tirar o verniz, né? Nesse tempo eu não fazia essas loucuras de relic, não tinha coragem, mas eu levava para tirar o brilho, porque eu não gosto, esteticamente, eu não gosto de instrumento brilhoso, não gosto. É uma coisa minha pessoal. E eu acho que no palco também fica aquela confusão de luz no instrumento, tudo. Quando o instrumento é fosco no palco, o instrumento fica meio que o tempo todo igual, ele não fica mudando de cor, ele não fica pegando brilho demais, ele tá fosco, então você consegue sempre perceber o instrumento. Mas esteticamente, para mim, é muito mais interessante, certo? Aí depois, como eu já falei para vocês aqui, tem a parte do relic. Vocês veem aqui que aqui tem esses amassadinhos e tal, que para mim não é problema nenhum. E aí depois eu fiz esse relic, esse trabalho de relic eu faço com soprador térmico, lixa, chave de fenda. Eu pego tudo que tiver na minha mão e começo a fuçar no instrumento. Mas o soprador térmico é o que ajuda a tinta soltar, né? Essa tinta que é uma tinta de automotiva, é difícil de tirar, não é fácil. Então, quando você coloca o soprador térmico, aí tem vários níveis de aproximação que você dá no instrumento que mudam a forma como ele sai. Então, se você aproxima muito, ele faz as bolhas, entendeu? Ele sai bem facinho. Se você demora mais tempo e vai tirando com a espátula, ele dá um efeito. Então, existem vários, dependendo da proximidade da temperatura que você botar no soprador térmico, ele vai te dar um efeito diferente, né? Aí aqui está assinado o instrumento, certo? A gente vê aí, é legal que todos os defeitos passam a fazer parte de uma mais-valia, né? Você vê aí o parafusozinho que estava baqueado, tá show, achei que no começo ele já tava. Vamos ver? Não, nem tava. Eu baqueei, ai não, cara, isso aqui tá com cara de que eu machuquei eu machuquei aqui esse escudo, ó, tá parecido que pegou um ferro de solda aí qualquer sem querer, foi legal. Certo, pessoal? Então é isso daí. O desenho feito à mão livre, com a posca, em tamanhos diferentes de ponta. Tá certo? Aí vamos ver aqui a próxima foto. Aqui tem o headstock, que eu achei essa parte bem legal de fazer, porque eu tive que vencer um medo muito grande, que era a coisa de serrar, né? Eu ficava com medo de, será que vai prejudicar o baixo, será que não vai? Até a hora que eu disse, meu irmão, na pior, se esse baixo não der para usar, ele vai para a parede e fica como uma obra de arte, que na verdade a intenção principal era essa, né? Eu não toco baixo, não sou baixista, não é uma coisa que eu entendo, mas não é isso, não. Mas eu tenho o apego pelo instrumento, acho muito bonito. E aí fiz esse corte e depois fiz esse desenho aí, que a gente tá, como a gente tá vendo aí, certo? Aqui eu tenho o headstock original, tá certo? Vai ser legal a gente ver aqui essa transformação, o headstock original. Aqui em cima eu tenho uma sobreposição, ó, certo? Pra gente ver qual o corte que vai fazer. Esse corte eu fiz também meio que na mão, sabendo mais ou menos pra onde é que eu ia, indo buscar ali o Sting, a Telecaster e tal, então fui mais ou menos por ali. Aí aqui a gente tem exatamente o que foi cortado, né? A gente consegue ver aí agora nesse slide, eu também a marquinha ali da Harley Benton. Tal, então já está todo cortado, tá certo? E aqui está
a mãozinha finalizada. Beleza, galera? Então esse daqui, certo? Foi a produção desse baixo que não está à venda. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tenho um outro vídeo por aí, mas eu fiz assim uma geral. Depois eu vou fazendo um apanhado de cada instrumento, que cada um tem uma história diferente de como é que foi feito. Mas esse daí talvez tenha sido o mais radical, eu acho, porque houve o corte do headstock. Tá certo? Quem gostou, curte, compartilha, avisa para todo mundo que eu tô por aqui, fortalece o meu esquema, tá certo? Quem quiser comprar outras coisas, meu trabalho, você entra no Instagram, lá tá lotado de trabalho. Se tiver alguma coisa que você quer lá, me avisa. A gente faz aí um preço legal, mando para todo mundo, tá certo? Tem que falar português. Então, escrever o Google também dá certo. Desenrola até em russo. Valeu, galera. Um beijo a todo mundo. Valeu. Sextou.